Olá, sejam muito bem-vindos. Tudo começa. No coração gelado do Ártico, um grupo de trabalhadores encontra algo surpreendente preso no gelo durante uma escavação. Eles retiram um grande bloco e o enviam de helicóptero para um laboratório. Assim que chega, os cientistas interrompem imediatamente as perfurações e chamam o antropólogo Stanley, especialista na região e na cultura esquimó. Ao lado da doutora Diane, Stanley descobre que não se trata de um animal pré-histórico, mas de um Neandertal preservado entre 20 e 40 mil anos. O grupo inicia o descongelamento, retira suas roupas e ferramentas e passa a coletar amostra, monitorando também a atividade cerebral. Para espanto de todos, o corpo mostra sinais perfeitos de preservação, e Diane sugere que antigos humanos possuíam células especiais capazes de resistir ao congelamento. Quando o inesperado acontece e sinais vitais surgem, a equipe decide tentar reanimá-lo. Após choques de desfibrilador, o coração volta a bater. O homem das cavernas desperta confuso, assustado com as máquinas e os rostos mascarados, até que Stanley remove a própria máscara, acalmando-o. Logo em seguida, ele é sedado novamente. Entre euforia e ambição, os cientistas já sonham com prêmios e até a possibilidade de alcançar a imortalidade. Mas Stanley observa em silêncio, desconfiado dos rumos que aquela descoberta pode tomar. Stanley alerta a equipe sobre os riscos da descoberta, lembrando que o ser humano não foi feito para viver para sempre e que o planeta já sofre com a superpopulação. Suas palavras, porém, são ignoradas. Os cientistas decidem manter o caso em segredo, evitando a exposição do Neandertal como uma celebridade. Stanley então insiste que o homem deveria ser observado em um ambiente natural, onde poderia revelar muito mais sobre a vida pré-histórica. Após muita insistência, ele convence o grupo a conceder-lhe 2 semanas de estudo. Um espaço especial é preparado, e ali o Neandertal desperta. Logo, passa a agir de forma instintiva, bebe suco de frutas, rouba ovos de um ninho, acende fogo com pedras e cozinha sua refeição. Pela manhã, lava-se sob uma queda d'água e fabrica uma lança para caçar. Em meio à floresta, enfrenta um javali agressivo, desviando do ataque no último instante antes de abatê-lo. Mas a curiosidade o leva além. Enquanto pesca, encontra uma mangueira metálica e, intrigado, segue-a até uma porta escondida. Ele a força até abrir, assustando os cientistas, que correm para impedir sua entrada. Confuso e enfurecido, o homem das cavernas começa a gritar, quebrar máquinas e golpear as paredes, até ser contido por um dardo tranquilizante. Imediatamente é levado para a sala de operação, contrariando o acordo de Stanley. Indignado, ele protesta, mas Diane ordena que aceite os procedimentos. Mais tarde, Stanley mostra a ela um vídeo de tribos que andam sobre brasas e atravessam agulhas no corpo sem sofrer ferimento. Diane atribui tudo a um bloqueio nervoso, mas Stanley ressalta: isso explicaria a dor, não a ausência de queimaduras ou sangramento. Ele conclui que tais povos, assim como o Neandertal, talvez produzam substâncias químicas capazes de proteger seus tecidos de danos extremos. Stanley consegue convencer Diane a lhe dar mais tempo para observar o Neandertal. Quando ele retorna ao viveiro, decide entrar também, sem armas nem objetos que pudessem assustá-lo. O homem das cavernas, cauteloso e selvagem, corre pelo espaço, rosna e procura refúgio. Stanley, embora amedrontado, se aproxima com calma, até ficar frente a frente com ele. Num impulso, o Neandertal ergue uma pedra para atacar, mas se distrai com o grito de um cientista do lado de fora. Ao perceber que Stanley não tenta se defender, deixa a pedra cair e passa a examiná-lo. Toca sua boca, puxa suas roupas e até o aperta, como se buscasse confirmar se aquele corpo diferente ainda era humano como o seu. A tensão se desfaz quando o homem se apresenta como Ar-Hu. Stanley simplifica e passa a chamá-lo de Charlie. Logo, os dois trocam nomes, sorrisos e até risadas. Ao notar cicatrizes em seu peito, Stanley pergunta a origem e Charlie aponta para o céu, murmurando Beta, palavra que Stanley associa a pássaro.
Charlie também se interessa pelo colar de cruz do antropólogo e, depois de mordê-lo, tenta se expressar com gestos e palavras que ainda soam indecifráveis. No dia seguinte, a linguista Mabel chega ao laboratório e analisa as gravações das conversas. Ela confirma que a linguagem é rica, mas precisa de mais material para compreender. Com isso, Stanley passa a conviver ainda mais com Charlie, aprendendo palavras para elementos simples, como pedra, sapo e osso, enquanto ensina inglês básico em troca. Charlie até compartilha comida, demonstrando confiança crescente. Numa noite ao lado da fogueira, Stanley canta uma canção. Charlie gosta, bate ossos ritmicamente e acompanha com sons alegres. Mas o vínculo é interrompido quando os cientistas o sedam novamente. Eles o colocam em uma câmara de frio extremo, tentando ativar seus supostos crioprotetores para extraí-los. Stanley protesta, afirmando que estão sacrificando Charlie. E, de fato, os batimentos cardíacos dele começam a falhar, forçando os cientistas a interromper o experimento às pressas. Charlie, cada vez mais revoltado, grita contra Stanley, demonstrando raiva pelas experiências e pelas novas cicatrizes. Num gesto desesperado, ele finge atacá-lo, golpeando o chão com sua lança e batendo no próprio peito, como se pedisse ajuda para acabar com sua própria vida. Stanley recusa e, após a tensão, Charlie se afasta, deixando o viveiro tomado pela frustração. Mais tarde, Stanley procura Diane em particular. Ele teme que os estudos estejam afastando Charlie de qualquer contato humano. Sugere que ela o acompanhe ao viveiro, acreditando que a presença de uma mulher possa trazer calma ao Neandertal. Quando entram, encontram Charlie com as mãos feridas, desenhando no chão, com pó de rocha, a figura do pássaro gravado em suas cicatrizes. Ao ver Diane, Charlie corre para observá-la de perto. Ele a cheira, oferece comida feita de insetos e, para não ofendê-lo, ela aceita. O homem das cavernas se mostra curioso, até invasivo, tentando examiná-la de forma íntima, mas Stanley o impede, usando palavras que significam meu em sua língua, forçando-o a recuar. Ainda assim, Charlie tenta agradá-la, trazendo objetos de sua caverna como presentes, gesto que é rejeitado. Ao perceber isso, ele se entristece, repetindo palavras que Mabel mais tarde identifica como mulher. Intrigados, Stanley e Diane pedem que Charlie explique melhor. Ele desenha no chão, revelando que um dia teve esposa e filhos. Então, tomado pela angústia, começa a correr e repetir as mesmas palavras, como se perguntasse onde estava sua família. O momento é interrompido pelo som de um helicóptero sobrevoando a instalação. Ao ver o pássaro de ferro no céu de vidro, Charlie entra em pânico, escala as pedras, gritando "Betá!", sua palavra para pássaro, convencido de que aquele era o sinal de algo maior. Pouco depois, Stanley visita uma tribo esquimó e compartilha as palavras de Charlie. Para sua surpresa, os anciãos reconhecem a expressão. Ele retorna ao laboratório e revela a Diane que Betá se refere a Sedna, um pássaro mítico, mensageiro de Deus, que leva as almas para o céu ou para o inferno conforme sua conduta. Stanley acredita que a tribo de Charlie desapareceu quando a inversão do polo magnético dizimou os animais da região, deixando-o como o último sobrevivente de seu povo. Charlie passa a acreditar que tudo o que aconteceu foi um castigo divino. Para ele, o helicóptero é Sedna, o pássaro sagrado que poderia devolver os animais ao mundo em troca de sua própria vida. Nada consegue acalmá-lo. 34 horas depois, veste todas as roupas e ferramentas que ganhou de Stanley, pinta a pele com bagas e canta sem parar, aguardando ansiosamente o retorno de seu Deus. Mas quando Stanley tenta se aproximar, ele se esconde e recusa qualquer contato. Em uma de suas fugas, Charlie descobre o laboratório. Ao ver seu reflexo em um espelho, pensa ser outro homem e o destrói com a lança. A confusão só aumenta quando sons ecoam pelos alto-falantes, levando-o a correr pelos corredores. Ele explora salas, enfrenta animais em jaulas, se assusta com máquinas e até se queima ao quebrar um frasco de ácido. Quando as luzes são apagadas, entra em pânico, sobe nos móveis e derruba equipamento. Um cientista aparece, reacende a sala e, no impulso,
Charlie o ataca fatalmente. Alarmes disparam e ele foge por um túnel gelado até alcançar a saída de emergência. Do lado de fora, vê o helicóptero e corre em sua direção, mas o piloto o derruba com os esquis. Capturado, é levado de volta. Para surpresa dos cientistas, os exames mostram que não sofreu fraturas nem ferimentos graves, mas eles responsabilizam Stanley pela tragédia. Decidem encerrar os experimentos e transferir Charlie para outra instalação. Stanley protesta, certo de que ele morrerá numa jaula. Desesperado, faz um acordo secreto e consegue levar o Neandertal para fora, protegido por peles contra o frio. Porém, durante a fuga, o gelo cede e uma fenda os separa. Quando o helicóptero aparece, Charlie acredita ver Sedna. Em êxtase, agarra-se aos esquis e canta feliz durante o voo. Mas, ao ser alcançado por um dos pilotos, solta-se de propósito, despencando rumo ao abismo. Ainda desliza por quilômetros sobre o gelo, sorrindo e cantando, até encontrar seu trágico fim. E assim termina a impressionante e trágica jornada de Charlie, o último Neandertal. Uma história que nos faz refletir sobre ciência, fé, humanidade e até onde devemos ir, em busca de respostas que talvez não estejamos prontos para receber. E você? O que faria no lugar de Stanley? Protegeria Charlie ou o entregaria à ciência? Se essa história prendeu a sua atenção, deixe seu comentário, compartilhe sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas narrativas que vão mexer com a sua imaginação.